abrirem suas Bíblias em Colossenses. Nós estaremos iniciando a exposição do livro de Colossenses. Domingo passado nós falamos de uma maneira bem mais panorâmica e hoje nós vamos dar continuidade, propriamente iniciando essa exposição desse livro, acreditando que o Senhor que inspirou o apóstolo Paulo a escrever estas letras, esse mesmo Espírito pode usar suas palavras para edificar a sua igreja. Nós queremos convidá-los a ler os versículos de 3 ao versículo 12 de Colossenses 1. Aqueles que estão sem Bíblias, vocês podem, se assim desejarem, podem acompanhar em um aplicativo, de modo que possam também estar de olho no que a palavra de Deus nos diz. Colossenses capítulo 1, versículo 3, diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nosso Deus, mais uma vez, nós oramos por esta palavra. Ilumina os olhos dos nossos irmãos e a mim que vai comunicar a palavra. Que o Senhor me ajude a falar com clareza, com brevidade, com simplicidade, para que toda a comunidade entenda a vontade do Senhor e a pratique. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém? Uma das melhores coisas que podemos fazer pelas pessoas é orar. Uma das coisas que podemos fazer melhor pelas pessoas é orar por elas. Não existe nenhuma outra forma mais prática, quando a gente não sabe mais o que fazer pelos outros, é orar. Orar ainda é uma prova de amor pelas pessoas. Quando oramos uns pelos outros, nós demonstramos amor por elas. Você que é pai, está presente aqui. Se você quer amar adequadamente o seu filho e a sua filha, ore por ela ou por ele. Não importa se você é membro desta igreja, o que mais importa é saber que você está fazendo a coisa mais importante quando não se sabe mais o que fazer, que é orar pelo seu filho, pelo seu pai
ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, ore pelos seus irmãos, porque assim você está fazendo uma das coisas melhores e expressando amor por elas. Eu tenho ouvido testemunho aqui de que o irmão não estava bem com o outro, estava chateado com o outro, e de repente começou a orar por ele. E aquele sentimento de tristeza pelo outro se transformou em amor, em misericórdia. Estamos diante de uma passagem bíblica, o início de uma epístola, em que encontramos, dos versículos 3 ao versículo 12, Paulo orando pela igreja. Então nós aqui identificamos pelo menos 3 coisas, 3 perguntas que poderíamos aqui responder com base nesta passagem bíblica, especialmente dos versículos 9 a 12. A primeira pergunta que nós poderíamos fazer e responder é: quem deve orar pela igreja? Quem deve orar pela igreja e pelo mundo? Pensando na igreja especialmente. Paulo deixa claro que todos os líderes da igreja devem orar pelos seus liderados. Paulo, no versículo de número 1, ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então Paulo está mostrando que tanto ele quanto Timóteo, e também Epáfras, no versículo de número 7, são líderes da igreja que estão incumbidos de interceder pela igreja. Uma das orações aqui no culto público é a oração intercessória. Por que a oração intercessória? É exatamente a hora, o momento que o pastor ora pela igreja. Então Paulo mostra que a liderança, os diáconos, os pastores, os presbíteros devem orar uns pelos outros e pelo rebanho de Deus. Você que é líder, você tem orado pela igreja? Você tem orado pelos irmãos em Cristo? Às vezes, nós pensamos que só as mulheres, aquelas senhoras idosas que já estão aposentadas, devem ser as, entre aspas, colunas de oração. Mas quem foi chamado para orar pela igreja foram os líderes espirituais, especialmente os pastores da igreja. Mas também temos que nos lembrar que Paulo lhe pede oração à igreja. Se você olhar em 2 Tessalonicenses 3, versículo 1, Paulo diz: ore por nós. Então a igreja também deve orar pela sua liderança. Deve orar pelos seus pastores, pelos seus diáconos, pelos seus líderes espirituais. Trata-se de um dever espiritual que cada membro da igreja tem. Você tem orado pelos seus pastores? Você tem orado pela sua liderança espiritual? Vocês sabem que a liderança espiritual é a que mais... A liderança espiritual é a que mais é atingida ou bombardeada pelo diabo. Satanás, ele é muito estratégico. Ele quer atingir a liderança. Ele quer atingir aqueles que estão na frente de uma comunidade. Porque se ele atingir a liderança, os liderados ficam dispersos. Aqui cabe o nosso dever, cabe a nós o dever de orar uns
pelos outros. Olhem, por favor, que Paulo, no versículo de número 9, ele começa dizendo que por esta razão. O que ele quis dizer por esta razão? Ele quis dizer o seguinte: uma vez que temos ouvido boas notícias de vocês, boas notícias da fé que vocês depositaram em Cristo, vocês deixaram os ídolos para se converterem a Cristo, para amarem a Cristo, vocês confiam em Cristo. Não apenas a fé em Cristo Jesus, mas também o amor que vocês têm uns para com os outros, no versículo 4. E o 5, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Paulo se lembra que esta igreja tem fé em Cristo, tem amor uns para com os outros, e tem esperança, uma esperança que está preservada nos céus, a esperança em Cristo. Por esta razão, por tudo isso que temos ouvido de vocês, por vocês terem sido evangelizados, instruídos, discipulados, alcançados pelo Evangelho, frutificado, nós queremos orar por vocês mais e mais. O versículo 9 diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos. Quem Paulo ouviu? Epáfras. Epáfras informa a Paulo a situação de Colossenses. Paulo não fundou a igreja de Colossos. Epáfras é o grande responsável pela igreja em Colossos. Paulo ouve boas notícias daquela igreja. E Paulo diz, desde o dia em que ouvimos as coisas que Epáfras nos relatou, não cessamos de orar por vós. Então Paulo destaca a oração. E aqui é um termo genérico. Oração é um termo genérico. E depois ele especifica uma petição, uma oração por meio de uma petição. Ele diz que pede. Então nós temos aqui nesta passagem uma verdade fundamental para a igreja no que toca à oração. A liderança, ela não ora apenas quando a igreja vai mal. A liderança não ora pela igreja só quando a igreja tem problemas. A liderança ora pela igreja quando ela vai bem. Os pais também devem fazer isso pelos seus filhos. Os cônjuges também podem fazer isso uns para com os outros. Paulo aqui diz que ele não cessa de orar. O que é? Aqui a ideia é exatamente de orações contínuas. Paulo é um tipo de sacerdote aqui que intercede pela igreja sem parar. Porque quando a gente ama, a gente não esquece do outro. Você tem esquecido de orar pela sua igreja? Pela sua liderança? Nós, pastores, temos orado pelos nossos irmãos. Paulo disse que não cessava de orar pela igreja em Colossos. Então nós temos aqui uma verdade fundamental. É que tanto a liderança quanto os liderados precisam orar uns pelos outros. Meus irmãos, precisamos tirar tempo para isso. Precisamos lembrar uns dos outros. Uma segunda coisa que enxergamos aqui
é os motivos pelos quais devemos orar. Por quais motivos devemos orar conforme Colossenses? Ou por quais motivos Paulo orou pela igreja em Colossos? Irmãos, Paulo não orou pelas necessidades meramente pessoais. Paulo, ele orou pelas necessidades espirituais da igreja. Ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E aí ele começa falando do pedido e de pedir. Então, a oração é genérica. Petição é um tipo de oração. Pedir. Pedir. Tiago disse que nós não temos porque nós não pedimos. Muitas coisas que nós não temos é porque nós não oramos, porque nós não pedimos. E às vezes, quando pedimos, pedimos mal, de maneira egoísta e não altruísta. Talvez seja por isso que Deus não está respondendo às nossas orações. Paulo pede, e o primeiro pedido de Paulo é que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Quem não gostaria de descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você que é jovem, qual é a vontade de Deus para minha profissão? Qual é a minha profissão? O que Deus gostaria que eu fizesse? Não é fácil essa resposta. Com quem eu deveria me casar? Como eu devo me comportar em meu trabalho? Como eu devo me comportar em minha comunidade evangélica? Como eu posso agradar a Deus mais e mais? Paulo diz que ora sem cessar por esta igreja. E ele pede, e um dos seus pedidos é que esta igreja seja transbordada de pleno conhecimento da vontade de Deus. Não esqueçam que nós estamos diante de um problema na igreja de Colossos, que é o problema dos gnósticos, que dizem que tem um conhecimento secreto, um conhecimento elevado sobre Deus, e que somente uma elite espiritual pode ter acesso a esse conhecimento, de tal maneira que, ao acessá-lo, ele estaria acessando essa vontade do divino. Paulo diz que esse conhecimento pleno da vontade de Deus não é algo apenas de uma casta, de uma elite, é de toda a igreja. Deus não quer apenas que um grupo conheça a vontade de Deus. Deus quer que a igreja conheça a sua vontade. E esse conhecimento aqui não é apenas teórico, não é um curso de teologia apenas. Não é conhecer os argumentos, os melhores argumentos teológicos. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando de um conhecimento pleno, que une a teoria e a prática. Então, esse é o primeiro pedido de Paulo, que os irmãos em Colossos sejam transbordantes ou transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. É o que nós mais precisamos, irmãos. Porque quanto mais nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós, mais nós vamos poder agradá-lo. Lembra da mulher samaritana em João 4? Jesus e a mulher samaritana em João 4. Jesus disse para aquela mulher: olha, vós adorais o que não conheceis.
nós adoramos o que conhecemos. A salvação vem dos judeus. Mas vai chegar um dia que nem nesse monte ou naquele, vós adorareis o Pai. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo que muita gente adora a Deus de modo ignorante. E quando não conhece a vontade revelada de Deus, não pode agradar a Deus. E Jesus também está dizendo que não basta ser sincero. Não basta você fazer as coisas de todo o coração. É preciso que a tua sinceridade, que o teu coração esteja alinhado com as verdades reveladas. É em espírito e é conforme as Escrituras. Verdade aqui em João 4 é um conhecimento bíblico de Deus. Por isso Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Porque Deus revelou os oráculos do Senhor para Israel. Então, quando Paulo diz que ora pela igreja, para que ela transborde de pleno conhecimento da sua vontade, Paulo está dizendo que quanto mais essa igreja conhecer a Deus, mais ela vai agradá-lo. Vai agradá-lo. Nós temos uma prática no Antigo Testamento de uma religião cananeia que era oferecer o primogênito. Quem é o primogênito da sua casa? É o Davi? São gêmeos, né? Mas quem nasceu primeiro foi o Arthur, o Davi. Então, se Davi fosse de uma religião cananeia, ele seria oferecido em sacrifício ao deus Moloque. Ele seria queimado vivo, como oferenda, como uma forma de agradar a esse Deus. E eu pergunto, essas pessoas não são sinceras? Claro que são. Por que elas são sinceras? Que sinceridade maior do que oferecer seu filho para ser queimado vivo em oferenda a uma divindade? Mas eles não estavam certos, porque não basta sinceridade, é preciso que haja verdade. Então, quando Paulo diz, conheçam plenamente a vontade de Deus, porque à medida que conhecemos, nós vamos deixando os erros. Pense em você, quantas coisas você fazia pensando que estava certo, desde o início da sua fé cristã. Quantas coisas você praticou achando que estava agradando a Deus? Quantas viagens você fez em lugares que são usados para uma peregrinação no Brasil? E você fazia essas coisas com sinceridade, mas era cego de entendimento. Estava cego de conhecimento. Então, irmãos, nós só vamos poder agradar a Deus se nós conhecermos a sua vontade. Então, ore pela igreja, para que cada vez mais a igreja conheça qual a vontade de Deus para ela. Porque aí a gente para de ficar discutindo uns com os outros. Porque uma vez que conhecemos a vontade de Deus, nós nos sujeitamos à vontade de Deus. Eu estava num curso em São Luís e um pastor, que é o filho do Naor, né? Lá, que faleceu de Covid, que era uma de nossas igrejas, era a primeira igreja lá na Forquilha, depois se tornou uma comunidade. Ele estava dizendo, contando a história de um movimento que, parece aqui no Brasil, de uma igreja que tinha pastoras.
Então essa igreja, ela tinha pastoras e pastores há um bom tempo. Mas eles estudaram sobre isso por 2 meses. Pouco tempo, né? Estudaram precisamente sobre a liderança, os oficiais da igreja. E sabe, irmãos, depois que eles estudaram, eles reuniram o conselho e eles disseram: meus irmãos, pastoras, não há ofício de pastoras na Bíblia, nós estávamos errados durante todo esse tempo, e a partir de hoje, nós estaremos retornando às Escrituras e as pastoras serão destituídas de suas funções. E as irmãs se sujeitaram à vontade de Deus ali àquela igreja, porque eles descobriram pela palavra que eles estavam errados. E sabe por que muitas vezes a gente não deixa algumas práticas? Porque somos orgulhosos demais. Porque achamos que já tem tanto tempo que praticamos certas coisas e estudamos essas coisas e agora temos que mudar. Aquela igreja mudou. Estávamos discutindo sobre a autoridade das Escrituras na igreja. Pensando, apenas um exemplo, mas você poderia pensar em muitas coisas, inclusive vícios que você praticava, e às vezes até pratica ainda, achando que não tem nada de mais nesse ou naquele vício, mas à medida que você estuda a palavra, conhece a palavra, você está pronto, ou deve estar pronto para mudar. Paulo diz que ora sem cessar e pede que esta igreja transborde de pleno conhecimento da sua vontade. Você imagina um copo, uma taça cheia de água, você enche que derrama. É algo pleno, completo, transbordante. Paulo está orando assim: que Deus encha a sua igreja de pleno conhecimento da sua vontade. Vamos orar por isso também, irmãos. Não apenas orar pela nossa saúde física, não apenas orar pelo nosso filho, nosso irmão, mas orar para que Deus nos transborde de pleno conhecimento da sua vontade. Paulo também ora pedindo crescimento espiritual. Ele fala no versículo 10, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Paulo está aqui lembrando que a igreja precisa orar uns pelos outros, nós precisamos orar uns pelos outros, pedindo que Deus nos dê crescimento espiritual. Nós temos problemas de raquitismo, ou gigantismo. Tem gigantismo, a expressão? Uma doença em que a pessoa cresce mais do que deveria crescer, e não é saudável quem cresce demais. Mas também não é saudável o raquitismo, não crescer. Então Paulo, ele entende que a igreja precisa crescer. E o crescimento deve ser um crescimento saudável. Saudável. Crescer em santidade. Em santidade. Irmãos, nós temos que olhar para trás da nossa vida cristã, inclusive, e nos envergonhar de certas coisas que fazíamos, mesmo depois de crentes. Porque essas coisas que fazíamos simplesmente achando que era certo. Mas hoje, pelo nosso crescimento espiritual, nós
percebemos que estávamos errados. E agora precisamos deixar a nossa meninice. Paulo diz isso em 1 Coríntios 13. Temos que deixar as coisas de menino. Temos que agora participar das coisas de adulto. Uma mulher casada que começa a brincar de boneca, é estranho, não é? Ela brincar de boneca, você diz, essa mulher não teve infância. Ou é um homem já idoso brincando de carrinho, a não ser que esteja brincando com o neto, a não ser que esteja brincando com o filho. Brincar de carrinho parece coisa de criança. Às vezes, irmãos, nós estamos assim na igreja, brincando de boneca e de carrinho, quando na verdade já deveríamos ser adultos. Falar de coisas de adultos. Orar como um adulto. E Paulo ora como um adulto. Ele pede que a igreja seja transbordada de pleno conhecimento da vontade de Deus. E também de toda a sabedoria e entendimento espiritual. O crescimento espiritual, ele passa pelo temor do Senhor. Irmãos, se nós não tememos a Deus, nós não crescemos. Inclusive, nós duvidamos se alguém se converteu ou foi convertido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos fazem o quê? Desprezam o conhecimento e o ensino. Temer a Deus, irmãos, é o começo do crescimento espiritual. O temor do Senhor. E Paulo diz aqui, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que eu vou crescer? Uma criança, ela precisa comer alimento sólido. Deus, ele permite que a criança nasça sem dente. Normalmente, as crianças nascem sem dente. Depois de um tempo, elas começam a nascer dentes na boca da criança. É um sinal de quê? Elas precisam de alimento sólido. E os dentes nascem exatamente para mastigar o alimento sólido. As crianças, elas nascem e seus pés, suas pernas, elas são até tortas. Elas não sabem andar. Mas com o tempo, elas começam a engatinhar. Elas começam a segurar nas coisas. E elas desejam andar. Elas não gostam mais de ficar sendo carregadas. Está aí os meninos andando na igreja, eles querem andar. Irmãos, crentes precisam andar com suas pernas. Crentes precisam alimentar-se com a sua boca espiritual. Precisamos ler a Bíblia, precisamos ler bons livros, precisamos orar. Criança, ela não nasce falando, mas ela começa a dizer papá, mamã, até quando ela deseja dizer palavras, mais palavras. Crianças, elas precisam falar. Uma criança que não fala, depois de um tempo, os pediatras já dizem, tem problemas. Levem a um médico especialista, porque essa criança tem problemas. Pois bem, um membro, um crente que não ora, que não fala com Deus, que não sabe falar com Deus, é um crente com problemas, infantil. Quantos de nós temos vergonha de orar? Quantos de nós temos dito até que não sabemos orar? Isso não é bom. Em frente, tenha coragem, queira aprender, porque depois de um tempo que você está velho e não sabe falar, você vai estar com um problema muito sério.
Na verdade, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Não é nesse sentido que nós estamos dizendo. É de fato alguém que não sabe mesmo iniciar uma conversa com Deus. É sinônimo que ela não ora. É sinônimo que ela não se importa com a vida espiritual, que não deseja crescer, que não deseja aprender, que não deseja viver uma vida espiritual. Talvez seja uma prova de que ela ainda está morta em delitos e pecados. Meus irmãos e irmãs, Paulo ora para que esta igreja ela cresça em santidade, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo fala de um crescimento que inicia com o temor do Senhor, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o crescimento em santidade começa com uma vida frutífera, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, com alegria dando graças ao Pai. Está tudo no gerúndio. Então vejam um processo. Crescimento é processo. Ninguém nasce do tamanho que deve ser. A vida é um processo. Irmãos e irmãs, vamos orar pela igreja, para que os membros da igreja cresçam espiritualmente e em santidade. Velhos problemas sendo repetidos na igreja, velhos pecados sendo praticados na igreja. Uma igreja que deveria comer alimento sólido, ainda bebe leite. O autor aos Hebreus disse isso, no capítulo 6 de Hebreus. Eu gostaria de falar coisas difíceis, melhores, mas eu preciso dar leite para vocês, porque vocês não conseguem comer alimento sólido. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Vocês são crianças. E isso é uma deficiência grave. Então Paulo ora, irmãos e irmãs, pelo pleno conhecimento da vontade de Deus para aquela igreja. Paulo ora para que esta igreja cresça em santidade, no temor do Senhor, em sabedoria, em entendimento espiritual. Paulo ora para que essa igreja cresça, sendo fortalecida com todo o poder e com alegria, irmãos, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Por fim, Paulo mostra o propósito da oração. Qual é o propósito da oração em Colossenses, capítulo 1, versículo 10? Ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Qual é o propósito de orarmos para que a igreja seja transbordante de conhecimento da vontade de Deus? Qual o propósito de orarmos para que a igreja cresça em santidade, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder e com alegria dando graças ao Pai? Com qual propósito nós oramos? Aqui nós temos o propósito prático, ou o resultado esperado desse pleno conhecimento, para que vivam vidas dignas, vida digna do Senhor. O que é viver de modo digno, irmãos? Viver de modo digno significa viver de acordo com a vocação que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos parecidos com Cristo. Deus nos chamou para sermos cristãos obedientes. Deus nos chamou para vivermos uma vida que reflita a sua santidade e se
nós dizemos que somos cristãos e vivemos como pagãos, nós não estamos vivendo de modo digno. Se nós dizemos que Deus é a verdade e praticamos mentiras, enganos, somos desonestos, nós não estamos vivendo de modo digno. De modo digno. Eu peço que o pastor Marcos, por favor, ligue para minha esposa, pergunte se está acontecendo alguma coisa, tá bom? Me perdoe por interromper a pregação. Então, nós temos o propósito da oração em Colossenses. Paulo diz, a fim de viver de modo digno do Senhor. Irmãos, nós temos vivido de modo digno do Senhor, com a dignidade de um príncipe, de uma princesa. O Senhor é nosso rei, nosso Senhor. Ele quer que nós nos pareçamos com Ele, em verdade, em justiça, em misericórdia, em santidade. Não é à toa que Deus compartilhou conosco seus atributos comunicáveis, redundantemente falando, atributos, qualidades que Ele tem, Ele compartilhou conosco, para que possamos viver de modo a nos parecermos com Ele. Irmãos, quando oramos uns pelos outros, nós fazemos uma das melhores coisas e provamos que estamos amando uns aos outros. Louvo a Deus por irmãos e irmãs que têm dito, estou orando pela igreja, estou orando por sua vida. Que bênção saber que tem gente orando por nós, que tem gente orando pela igreja. Irmãos, você não vai amar a sua igreja se você não interceder por ela. Então eu quero lembrá-los que todos esses pedidos, eles estão de acordo com a vontade de Deus. Se orarmos desse jeito, Deus vai se agradar das nossas orações e vai responder. Ore pelo crescimento da igreja, ore pela santidade da igreja, ore para a igreja conheça a vontade de Deus de maneira plena, e Deus responde, porque Deus tem prazer de abençoar a igreja. Quero concluir lembrando a você que está aqui nesta noite, está nos visitando. Quero lembrar a você que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, muito antes de nascer, Ele já era Deus. E Ele foi prometido pelo Pai para ser o Redentor dos eleitos. Então Ele veio a este mundo, Ele se fez carne, viveu uma vida perfeita, uma vida que você e eu não podíamos viver. Os 10 mandamentos que lemos, Ele cumpriu todos eles, porque nós não tínhamos condições de cumpri-lo perfeitamente. E Ele morreu uma morte maldita, sofrendo intensamente o inferno, para que você não morresse eternamente. Só que esse Jesus Cristo, Ele não ficou retido pela morte, Ele ressuscitou. E Ele subiu aos céus. E hoje, Ele intercede pela igreja. Se você quer ser alvo das orações de Jesus, como sacerdote, perfeito e para sempre, se volte para Ele. Confie nele, o ame de todo o coração, se converta a Ele, tenha fé nele, tenha amor,
esperança nele. E ele, o Senhor, não apenas salvará a sua vida da morte, mas será seu eterno intercessor. Irmãos, às vezes nós não entendemos bem a obra da salvação. A gente pensa que Jesus nos salvou apenas quando esteve aqui. Há uma obra lá em cima, no céu, é a obra intercessória. Jesus continua orando por mim e por você, para que você não caia em tentação. Lembra quando Pedro falou algumas coisas para Jesus? Jesus disse para ele: Pedro, eu orei por você, Pedro, para que você não caísse. Satanás pediu para te peneirar, mas eu intercedi por sua vida. Jesus está intercedendo por você, meu irmão. E você continue a confiar em Jesus e amar esta igreja, intercedendo por ela, pedindo que ela seja plena em conhecimento da vontade de Deus. Vamos orar. Nosso Senhor, obrigado por esta palavra inspirada, Espírito Santo de Deus. Que nós saibamos o nosso dever, que é de orar uns pelos outros, como pais orando pelos filhos, como filhos orando pelos pais, como irmãos orando uns pelos outros, como líderes orando pela igreja, como liderados orando pelos líderes, e a igreja orando pela nação. Senhor, nós somos tão indiferentes à oração, como a nossa carne odeia a oração, como nós não gostamos de estar em reuniões de oração, não gostamos de estar gastando tempo, dedicando tempo a sós com o Senhor, porque confiamos às vezes na nossa força. Mas agora, nós nos lançamos sobre o Senhor e pedimos que o Senhor abençoe teu povo. Nos dê alegria diante das dificuldades, porque nós temos uma visão da soberania do Senhor sobre nós, sabendo que o Senhor não permite nada além das nossas forças. Se tem alguém, Senhor, nesta noite que está vivendo uma vida difícil, que tem passado por grandes lutas, que tem carregado um peso enorme em suas costas, tem se sentido culpado por pecados praticados, tem sido ferido pelo seu cônjuge, pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu filho. O Senhor, nesta noite, queira restaurá-los, primeiro na comunhão com o Senhor, depois uns com os outros. Nos faça irmãos que amem de verdade uns aos outros, orando, primeiramente orando uns pelos outros. Nós oramos assim, pela mediação do nosso Redentor, sabendo que não fazemos nada além de comunicar as verdades do Senhor. As obras espirituais, é só o Espírito que pode fazer. E usa tuas palavras para mudar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Estamos